A dança representa para mim a maneira de eu me posicionar perante o mundo. Eu faço parte dessa geração em que as mães projetavam nas filhas mulheres, né, todo aquele ideal de bailarina, de mundo cor-de-rosa. Eu fui muito incentivada pela minha mãe e estimulada por ela a vivenciar desde a infância todo esse lado artístico, criativo, né, lúdico. Então eu comecei muito nova mesmo, com 6 anos de idade, fazendo balé na Academia de Balé Clássico José Rezende, que era uma academia muito tradicional na cidade. Com 15 anos, eu fiquei um aninho parada e eu me preparei para o Corpo de Dança do Amazonas, que teve a primeira audição em 98. E assim, eu estava bem sem expectativa. Acho que minha mãe ela que me inscreveu, ela que pensou, minha filha, vai, faz, e eu meio que sem vontade, mas fiz, né? Não tinha noção de que se podia viver profissionalmente de dança. Para mim era uma coisa bem corriqueira, seria mais uma experiência, né, lúdica. Então eu fiquei esse um ano parada, do 15 aos 16 anos, e foi quando eu fazia aulas de dança esporadicamente e foi quando teve a audição e aí eu entrei no corpo de dança. Toda a minha construção de pensamento acerca do que é ser um profissional da dança e do que é a dança enquanto profissão, a dança, né, enquanto arte, a gente já tem uma breve noção, mas enquanto profissão, né, os direitos e deveres eu construí dentro do corpo de dança do Amazonas. O que a gente desenvolve mesmo no corpo de dança é dança contemporânea. Eu sou muito fã do balé clássico, mas eu me expresso melhor, eu tenho mais condições por conta do meu físico, né? Para você ser bailarina clássica, você tem que ter um outro biotipo e começar desde muito cedo, fazendo esse tipo de aula, né, de preparação. Enquanto estética, eu acho muito bonito, mas eu não sei se hoje em dia eu dançaria balé, tendo em vista que a gente tem tanta coisa assim para explorar artisticamente, falar sobre o mundo que nos cerca, e o balé clássico, pelo menos os repertórios, eles trazem uma ideia de um tempo que já passou. Enquanto registro histórico eu acho importante, enquanto conhecimento, enquanto você ter ciência do passado é importante, mas de eu reproduzir hoje, eu acho que não, eu prefiro dançar o que me volta, dançar a atualidade. Eu estar sendo professora, eu momentaneamente
estar coreografando é mais algo de necessidade do que uma decisão de que eu vou ser professora. Até porque eu acho que é muito precoce essa minha experiência na docência. Não que eu não tenha capacidade, eu estudo para tal. Sou licenciada em dança, fiz uma especialização em dança e educação, mas o que me move enquanto artista, enquanto profissional é o exercício, o processo criativo, entendeu? Então acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender neste quesito. Por isso que eu digo, falam que eu sou coreógrafa, eu tenho um pouco de resistência com esse termo. Eu acho que eu sou uma curiosa, uma propositora de ideias e as pessoas compram essas ideias e embarcam comigo nessas ideias. É uma forma de me expressar, mas que sai da ambiência do meu corpo e parte para o outro. O CDA tem alguns marcos. O primeiro foi, logicamente, a sua estreia. Imagina, o primeiro espetáculo da companhia profissional do Teatro Amazonas. Então, assim, lotou o teatro e assim foi uma junção de uma luta que vinha desde a década de 70, dos bailarinos que estavam resistindo e de gente que entrou, como eu, assim, nunca tinha tido experiência com dança, em grupos de dança, e entrei. O segundo marco foi Mandala, é um balé que foi montado pelo Teatro Castro Alves, da Bahia, e foi dançado pelo Balé da Cidade, foi dançado fora do Brasil, inclusive, e aqui foi remontado. E Sagração, agora está sendo a coreografia que tem mais rendido parcerias, né? Retorno do público. Porque é uma obra de repertório mundial, mas ela é muito nossa no sentido nas escolhas que nós fizemos. Eu acho que se os artistas hoje em dia podem fazer as experimentações, né, romper com os limites, quem abriu as portas para isso foi esse marco histórico que foi Sagração da Primavera. A gente buscou falar sobre esse ser humano, esse homem amazônico, indígena, uma lenda que se assemelhe com a obra original, e então a gente foi na cultura indígena da tribo Ticuna, e tem o ritual da Moça Nova. E acho que foi um marco assim, dentro da minha carreira montar esse trabalho. Paralelo a isso, eu desenvolvo meu trabalho solo, está super recente. Acho que agora que eu estou tendo tempo e coragem mesmo de entrar nesse universo mesmo de um processo muito mais autoral, em que eu não tenho um cronograma para seguir. Eu posso levar 2 anos, como posso levar 2 dias, enfim. Dentro da companhia, não, eu tenho 1 mês e tenho 1 mês e 3 dias para montar. Então, dentro de 1 mês e 3 dias eu tenho que entregar a obra pronta. Já com o meu processo, eu tenho o tempo que eu quiser. Experimento, faço o que eu quero, tenho uma liberdade artística.
porque o primeiro trabalho meu foi autobiográfico. E surgiu justamente com a necessidade de me encontrar enquanto artista, né? De me experimentar, de pôr minhas questões, meus conflitos. E a Keila, a gente meio que se encontrou por acaso. Eu não pensei assim, vou montar um trabalho e vou chamar a Keila Serruia. A gente conversando sobre, né, essa coisa toda que às vezes nos é imposta, ou então já são ideias preconcebidas das reações das mulheres. Porque a mulher, qualquer coisa dá chilique. Porque a mulher é mais emocional do que racional. Porque ela está de mau humor é porque ela está menstruada. Então essas coisas que a gente ouve tanto que acaba se tornando verdade, de tanto que se repete. E a gente discutindo isso e também essa relação profissional da mulher, relação amorosa, relação de casamento. E a gente conversando sobre várias coisas. Aí eu falei para Keila, Keila, eu acho que eu nunca vou casar na igreja. Eu acho que eu vou montar um trabalho para eu me vestir de noiva, porque eu acho que é a única maneira que eu vou... A única maneira que eu vou poder vestir um vestido de noiva é dentro desse trabalho. Essa coisa da noiva não é casada, mas também não é solteira. E essa coisa da espera, e é um estado, não é uma condição. E aí a gente pirou na ideia de noiva. E toda a simbologia e tudo que permeia esse universo feminino e que dizem que permeia, né? Porque eu nem sei mais se o vestido, se o anel, se as flores, se isso faz parte do nosso universo ou se impuseram isso pra gente. Dizer que eu não espero nada seria hipocrisia. Mas dizer que eu quero que as pessoas aceitem também é uma hipocrisia. Eu quero que elas compreendam, mesmo que em parte. Se a minha necessidade de criar é a expressão, né? Então eu acredito que quando a gente se expressa, a gente busca ser compreendido. Mas é uma linguagem que é muito subjetiva, não é a fala, né? Então espero que as pessoas pelo menos compreendam em parte, ou que elas ressignifiquem, ou que elas fragmentem, mas que de alguma maneira as toquem. E grande parte desse sentido que ela vai ganhar se dá mais do público do que eu enquanto criadora. É ele que vai dizer se ela é o que ela é. É a famosa alteridade, né? A gente se descobre através das semelhanças ou diferenças que a gente percebe através do outro. A dança que me trouxe a pessoa que eu vivo, que me trouxe o filho que eu tenho, que me possibilita ir e vir, conhecer novas pessoas, é através dela. E que ela continue ainda, né? E que continue sendo ela ainda o motivo de eu existir no sentido de me expressar, sabe? É isso.